Boa noite a todos. Sou bem-vindo a essa casa de lei. Eu já agradeço a presença de todos, em nome de todos os vereadores, em nome da liberdade, da democracia, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos para ficar de pé. Solicito ao vereador Silvio Sato que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Presidente, novos vereadores, vereadoras, senhores e senhoras presentes, agradecemos a vossa presença, todos se sintam à vontade. Leremos no livro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 18. A verdadeira e falsa sabedoria. Diz o seguinte: e dá lugar ao temor do Altíssimo, porque toda a sabedoria consiste no temor de Deus. E nela se ensina a temer a Deus, que toda sabedoria se acha à disposição da lei. Sabedoria não é doutrina de maldade, e não é pensamento de pecadores a prudência. Há uma malícia, é ela que a si mesma, exagressão e incipiente, o que está falto de sabedoria. Um homem que tem pouca sabedoria, o que é falto de senso, mas que tem o temor a Deus, vale mais do que o que tem um grande senso, mas que quer a lei do Altíssimo. Há uma sagacidade que não erra o homem, mas ela é injusta. Então, há que fala francamente, ele não disse não a verdade. Então, que se humilha maliciosamente, e que seu interior está cheio de dor. Então, que há que submete excessivamente uma profunda humilhação. É quem baixa o seu rosto e finge que não vê o que é segredo. Porque o caso pela debilidade das forças se acha impedido para pecar e se achar ocasião de fazer o mal. Falo-á pela vista que se conhece uma pessoa e pelo soar do seu rosto que discerne o homem sensato. O vestido do corpo e o riso dos dentes e o andar do homem é que dão a conhecer como ele é. Há uma falsa repreensão que nasce na ira de um homem insolente, que há um juízo que se prova não ser justo. A quem se cala, este é prudente. Amém. Neste momento, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente ordenativo. Boa noite a todos. Expediente e ordem do dia. Leitura das atas. 13ª sessão ordinária do dia 2 de novembro de 2019. Terceira sessão extraordinária do dia 9 de novembro de 2019. Parecer número 27/19, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Propondo a destituição do vereador Oswaldo de Alvarenga de Campos Júnior. Sala das sessões, 16 de setembro de 2019. Elísio da Silva Neto, presidente. Neste momento, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das datas do dia 2 de setembro. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Abutanda, Estado de Mato Grosso, às 19h30, no dia 2 de setembro de 2019. A sede do Legislativo em Abutanda, na Romeu Fulano, sítio na rua Limiro Rosa,
Pereira, número 635, revisar o presidente os seguintes vereadores: Elite da Silva Neto, Chiquibite Sato, Jocelino da Ótica, Abadia de Moura Moraes, Joilson Nunes Barros, Diego Soares da Silva, Gilmar Ferreira Soares, Seixas, Zé do Gesso, Oswaldo de Campos Júnior e Sandra Lopes Ferreira. Sob a presidência do vereador Elite da Silva Neto, que ao abrir a sessão e assim pronunciou: em nome da liberdade e da democracia, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária. Logo, o presidente solicitou a todos que ficassem de pé e solicitou ao vereador Chiquibite Sato que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. Logo, solicitou ao plano secretário que fizesse a leitura do expediente e ordem do dia, que constava as seguintes matérias: leitura das atas da 12ª sessão ordinária do dia 19/8 de 2019, leitura e discussão de votação do relatório final da Comissão de Investigação e Processante em desfavor do vereador Oswaldo Valente de Campos Júnior. Após a leitura do expediente de ordem do dia, o presidente solicitou a leitura da ata da 12ª sessão ordinária. Logo após, o presidente colocou as mesmas em apreciação e votação. E não havendo nenhuma manifestação, a referida ata foi aprovada por unanimidade de votos. Logo, o presidente comunicou que, minutos antes que a iniciar a sessão, o vereador Oswaldo Valente de Campos Júnior alegou estar se sentindo mal e pediu licença para não participar da sessão. E assim o presidente relatou que, de acordo com o artigo 26 do Regimento Interno da Casa de Leis, convoca a todos os vereadores e convida a população para a sessão extraordinária no dia 9 de setembro, às 15 horas, para exclusivamente dar destino e prosseguimento do exame da matéria, em discussão e votação do relatório final, elaborado pelo relator, vereador Gilmar Ferreira Soares. E não havendo nada mais a ser tratado, o presidente encerrou a presente sessão. E eu, vereador Júlio da Ótica, meu secretário, redigido, não escrevi a presente ata, que após lida será colocado em apreciação e votação. Se aprovado, será assinado por mim e pelos demais membros desse legislativo. Neste momento, coloco a mesma em apreciação. Em votação. Os vereadores que for favorável permanecem como estamos. Contrário se manifestar. Aprovado por todos. Neste momento, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das atas dia 9 de setembro. A ata da 3ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Abitanga, no estado de Mato Grosso, sob a representação ofertada pelo Diretório Municipal do Partido Solidariedade em desfavor do vereador Oswaldo Valente de Campos Júnior. Às 15 horas do dia 9 de setembro de 2019, na sede do Poder Legislativo de Abitanga, plenário Romeu Furan, sido a rua Emílio Rosa Pereira, número 635, se fizeram presente os seguintes vereadores: Elite da Silva Neto, Chiquibite Sato, Juscelino da Ótica, Abadia de Moura Moraes, Joilson Nunes Barros, Diego Soares da Silva, Gilmar Ferreira Soares, Seixas, Zé do Gesso e Sandra Lopes Ferreira. Não fizeram-se presente o vereador Oswaldo Valente de Campos Júnior, que devidamente convocado não justificou a ausência. Sob a presidência do vereador Elite da Silva Neto, que ao abrir a sessão ele assim pronunciou: em nome da liberdade e da democracia, invocando a proteção de Deus, declara aberto a presente sessão extraordinária. Logo, o presidente solicitou a todos que ficassem de pé e solicitou ao vereador Chiquibite Sato que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. Logo, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, que constava a seguinte matéria: leitura, discussão de votação do relatório final da Comissão de Investigação e Processante em desfavor do vereador Oswaldo Valente de Campos Júnior. Após a leitura da ordem do dia, o presidente solicitou ao relator da Comissão de Investigação Processante, o vereador Gilmar Ferreira Soares, que fizesse a leitura do mencionado relatório. Em seguida, o presidente deixou a palavra em aberto, esclarecendo que o relator e o representado teria 60 minutos para fazer as suas considerações,
Os demais vereadores teriam 15 minutos. Fizeram uso da palavra os vereadores Joilson Nunes Barros, Juscelino da Ótica, Sandra Lopes, Zé do Gesso, nos quais fizeram suas considerações. Em seguida, o presidente deu início à votação nominal, secreta, convidando a vereadora Badia de Moura e o vereador Seixas para serem escrutinadores. Logo esses fizeram a conferência e a contagem de 9 cédulas apresentadas. Em ato contínuo, o presidente convocou os vereadores em ordem alfabética para exercer o direito e o dever do voto. Após todos os entes terem votado, o presidente convidou os escrutinadores para fazerem a contagem dos votos. Em seguida, foi comunicado 7 votos contrários e 2 favoráveis. Logo, o presidente declarou o relatório rejeitado por maioria de votos. Em seguida, o presidente encaminhou o processo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em apreciação e votação. Se aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros desse legislativo. Neste momento, coloco o mesmo em apreciação e votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Neste momento, solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Número 27, 2019. Senhor presidente, se permitir, agradeço não só a excelência, mas também ao presidente da Comissão de Legislação, o vereador Seixas, fosse lido só a conclusão, porque eu estou ciente que esse projeto está sempre do relatório. Não teria problema nenhum, todos os vereadores estão conscientes. A palavra está com o presidente da comissão. Na condição de presidente da comissão, eu não vejo problema nenhum, só que acho melhor que o senhor submeta a apreciação do plenário, né? Da minha parte, tudo bem, mas aí daí que se quiser submeter a apreciação do plenário, já está de forma resumida, só está 7 laudos só, né? Está bem resumido. Aí o senhor decide, da minha parte, sem problema. Pode, senhor presidente, pode. Eu vejo assim, vereador Seixas, assim, mais vereadores, que eu acho que poderia ser lido até mesmo para o público, né, que está acompanhando, né? Assim, é uma posição minha, para presidente. Lógico, se vai colocar em plenário, o plenário é a votação do plenário, o plenário é soberano. Então, se a minha posição é que seja lido. Obrigado, presidente. Neste momento, eu coloco o parecer das comissões, se ler ou não ler, os vereadores que for favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Para ser lido, ou que quem ficar quieto é para ler, e quem se levantar não é ler. Neste momento, coloco em votação. Quem for favorável a ler, permaneça sentado. Os que for favorável, contrário, se levanta.
presidente, a mesa está pedindo que lê, a maioria são 3, eu estou perdendo para 1, então, ia valer só os pontos, tem uns pontos do que vai ser lido, tá? Vamos ver. Foi um pouco, né? Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente. Esse é o parecer da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, número 27/2019. 2 fatos. Trata-se de reabertura de representação apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Solidariedade de Araputanga, Mato Grosso, em fase do vereador Oswaldo Alvarez de Campos Júnior, utilizando a representação apresentada de memoriais finais e oitivas de testemunhas, conforme o mandato de segurança que lhe concedeu liminar, para que pudesse sanar vícios processuais e, ao final, a casação do mandato eletivo do denunciado, em razão de quebra de decoro parlamentar, pelas razões de fato e de direito constante em suas alegações. Há que se registrar que a representação foi lida e acolhida em plenário por maioria absoluta. A seguir foi eleita a Comissão de Investigação e Processante, escolhidos seus membros e instaurada pela Resolução 01/2018. Após a devida instalação do procedimento necessário, o denunciado, devidamente notificado, apresentou suas alegações de defesa, na qual alegou matérias de ordem preliminares e de méritos, bem como o rol de testemunha nos termos do regimento interno dessa Casa. Lei de Decreto número 201/67. Analisada a representação e os memoriais finais do representante e representado, o relator da Comissão de Investigação Processante, o vereador Gilmar Ferreira Soares, conhecido como Tineca, emitiu o relatório no sentido de rejeitar todas as denúncias apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Solidariedade de Araputanga, Mato Grosso, em face do vereador Cláudio Alvarez de Campos Júnior. Recomendamos, portanto, sua completa absolvição, posto que, no seu entender, não foram produzidas as provas necessárias por parte do denunciante. Após a leitura e debate de voto do eminente relator da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2018, em votação secreta nos termos do regimento interno, decidiu-se por 8 votos a 1 que o relatório deveria ser rejeitado. Tal fato foi registrado pelo presidente da mesa diretora, que por essa razão determinou o encaminhamento para a presente Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, para a emissão do parecer do projeto de resolução, que resultou na decretação da perda do mandato do representado. Ocorre que, após a decisão judicial exarada pelo magistrado da comarca de Araputanga, Mato Grosso, suspendendo os efeitos do decreto de cassação, para que fosse assegurado ao representado o direito da ampla defesa e o contraditório, especialmente a apresentação de memoriais finais, bem como a convocação de suplente do representado para compor o quórum de votação. Depois de tais informações, no dia 18 de fevereiro de 2019, o Diretório Municipal do Partido Solidariedade de Araputanga, Mato Grosso, representado pelo seu presidente, requereu o desarquivamento e a reabertura da representação. O pedido foi aceito pelo plenário e o representado foi notificado em 25 de abril de 2019. O representado protocolou defesa em 14 de maio de 2019 e o representante protocolou impugnação em 21 de maio de 2019. Em 27 de maio de 2019, a Comissão de Investigação e Processante determinou a realização de oitiva de testemunhas a ser realizada no dia 29 de maio,
de 2019. Porém, o representado não foi encontrado para ser intimado. Em 10 de junho de 2019, a Comissão de Investigação e Processantes decidiu acatar o requerimento do representado e desentranhou no presente processo a impugnação protocolada pelo representante no dia 21 de maio de 2019 e a comissão designou a oitiva de testemunha para o dia 13 de junho de 2019. No entanto, o representado não foi encontrado para ser intimado. Tendo em vista que o representado não foi encontrado para ser intimado, em razão das diversas tentativas infrutíferas anteriores de se intimar o representado, o vereador Oswaldo Aguirre Campos Júnior, conforme se infere das retidões de folhas 740, 741, 743, 744, dessa vez a comissão decidiu novamente redesignar a oitiva de testemunhas, dessa vez para o dia 19 de junho de 2019, e encaminhou a intimação ao representado através dos Correios. Em 19 de junho de 2019, não foi possível a realização da oitiva de testemunhas, em virtude de o presidente da comissão não estar presente, pois se encontrava dentro do estado médico. A oitiva foi redesignada para o dia 28 de junho de 2019, sendo a intimação do representado encaminhada pelos Correios. Em seguida, o representado protocolou manifestação requerendo a juntada de atestado médico e do extrato de consulta médica, bem como a redesignação da oitiva de testemunha, arrolando tão somente por ele. Tendo em vista a audiência do representado, a comissão novamente redesignou a oitiva de testemunhas, dessa vez para o dia 2 de julho de 2019. Além da intimação, foram encaminhados ao representado cópias de todos os atos já praticados no processo, em observância ao princípio do contraditório e de ampla defesa. No dia 2 de julho de 2019, o representado protocolou manifestação requerendo a redesignação da oitiva de testemunha. Dessa forma, a comissão redesignou a oitiva de testemunha para o dia 9 de julho de 2019. No dia designado para a realização da oitiva da testemunha, qual seja 9 de julho, em 17 de julho de 2019, verificou-se a ausência do representado, que não foi encontrado e se recusou a receber a intimação pelos Correios. Dessa forma, foi realizada a oitiva de testemunha sem a presença do representado. Foram ouvidas as testemunhas Sueli Petris Nunes da Costa, Luiz Gonçalves de Seixas Filhos, Silvio Caravier e Julai Mendes de Oliveira Bravo, conforme CD de áudio de folhas 859. Assim sendo, diante da recusa do recebimento da intimação do representado para a oitiva de testemunha, que seria realizada no dia 17 de julho de 2019, a comissão encaminhou uma intimação ao representante e, após o representado, para que apresente as suas alegações finais por escrito. No entanto, o representado não foi encontrado para ser intimado. A intimação foi então encaminhada pelos Correios, sendo novamente recusada pelo destinatário. A intimação somente foi recebida pelo representado e seu advogado no dia 29 de julho de 2019. Destaca-se que nas várias tentativas para que fossem ouvidas as testemunhas indicadas pelo representado e representante, aquele que não compareceu em nenhuma das datas designadas para a oitiva, tendo a comissão decidido ouvir a testemunha sem a presença do representado, para não extrapolar o prazo previsto no regimento interno. Por fim, em intrínseca obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além das intimações, foram encaminhadas ao representante e ao representado cópias de todos os atos e documentos já apostados aos autos. O representado foi intimado
ainda a se manifestar sobre alegações finais, por escrito, apresentando pelo ou representante, ou representado protocolou suas alegações finais por escrito, em 5 de agosto de 2019. Do recebimento da representação, constando somente o partido político como representante. O relator da Comissão de Investigação Processante, ao conferir o seu voto sobre a imprudência da representação, entendeu que a representação foi proposta pelo partido Solidariedade e pelo vereador Joilson Nunes Barros, sendo ambos os representantes, e que inclusive no momento de votação para a cassação do representado, deveria ser convocado o suplente do vereador Joilson, seguindo a tese apresentada pela defesa do representado, em que pese o entendimento do eminente relator e a tese do impedimento do vereador Joilson não prospera. Primeiro que, acertadamente, já foi afastado por maioria absoluta dessa casa em votação realizada na sessão ordinária realizada no dia 29 de 10 de 2018, segundo que seu nome consta na representação como pressuposto processual para demonstrar a legitimidade do partido de unidade para a propositura processual do presente representação, e jamais como autor subscrito, vez que não assinou a petição e nem otorgou poderes para que alguém fizesse em seu nome. Da configuração do exercício irregular da advocacia. O agravou-se probatório do exercício irregular da advocacia é vasto. O representado, quando era presidente da Câmara Municipal de Arapitanga, Mato Grosso, praticou, portanto, irregularidade, que deverão ser apuradas pelos órgãos competentes, mas perante a Câmara Municipal, inconsistentes que a conduta irregular praticada por esse infringiu o regimento interno dessa Casa de Leis, além da legislação nacional, o que caracteriza o sentido dessa comissão. A quebra de decoro parlamentar por parte do representado. Da alegação de falsificação de documentos públicos. Consubstanciado na veracidade da representação, deve-se destacar que essa se embasou na própria fala dos vereadores no Ministério Público, que todos, sem exceção, falaram que não discutiram sobre aumento de salário. Portanto, não existe na afirmação do representante nada a mais do que declararam os vereadores para o representante do Ministério Público, o que comprova que o representado agiu ardilosamente, uma vez que o próprio relator do voto assim se manifesta. Que em nenhum momento foi deliberado a respeito de aumento de salário dos agentes, que não se recorda se assinou todas as páginas do autógrafo de lei, que como regra assina todas as páginas do autógrafo de lei. Assim falou o relator, vereador Gilmar, conhecido como Dileca. Portanto, a rejeição do voto do relator se deu porque se comprovou de forma cabal que o representado faltou com o decoro parlamentar por várias vezes e tenta-se excusar criando novas situações que não correspondem com a verdade dos fatos. Alterar texto de lei que não foi discutido por seus colegas de vereança é um ato de extrema falta de decoro parlamentar. Do uso da tribuna de forma indevida, sem a devida inscrição pelos universitários. Na data 19 de março de 2018, o representado sugeriu ao primeiro secretário, o vereador Diego Soares, que ao ler a ata da sessão ordinária realizada na data 5 de março de 2018, narrasse no microfone que a tribuna livre foi concedida aos senhores Juraci Serafim e Maraia Aparecida P. Pacheco, representantes dos acadêmicos de Casa e São José dos Santo Marcos, Mato Grosso, como se ambos constavam do expediente ordem do dia dessa sessão plenária.
Enquanto, na verdade, somente a acadêmica Maiara Aparecida P. Pacheco consta desse documento público. Essa conduta do representado está comprovada pelo documento público, expediente e ordem do dia, e pelos arquivos de áudio da leitura da ata pelo vereador Diego Soares, e das falas dos acadêmicos na tribuna livre, já constante do procedimento. 6. Da prática de denúncia caluniosa. O representado praticou denunciação caluniosa contra o prefeito municipal, denasamente comprovado, se utilizando da própria torpeza, porque o mesmo alterou parte do artigo 7 do projeto de lei número 1506/2017, comprovado por unanimidade por seus colegas da vereança. Conforme se comprova acima em declarações prestadas ao Ministério Público, todos disseram que não houve discussão sobre a alteração do salário, mas parte do artigo 7 foi alterado sem discussão parlamentar. Portanto, novamente fere o decoro parlamentar. E não logrou êxito o representado em provar que não alterou o artigo 7 do referido projeto de lei. Mas o representante provou de forma irrefutável que o representado não agiu com lisura e ética, portanto, com falta de decoro parlamentar. O representado que tenta se valer dessas práticas para falsamente denunciar o prefeito e ainda divulgar na cidade que vai caçá-lo. 7. Da denúncia caluniosa em sessão pública de omissão e mau desempenho da função do secretário de saúde. O representado utilizou da tribuna livre em sessão da Câmara Municipal na data de 19 de fevereiro de 2018 para imputar o crime de calúnia ao vice-prefeito, na época secretário de saúde do município de Abutanga, pois narra de forma pública que este teria determinado ao condutor da ambulância, o senhor Hudson de Cunha Barro, que deixasse de transportar o paciente até o município de Castro, Mato Grosso, e dessa forma não teria prestado o socorro necessário ao doente naquele momento. Dessa forma, deliberadamente, o representado expôs um agente público à tamanha situação vexatória, em estado de execração pública, sem apresentar qualquer tipo de prova, sem ter a preocupação de checar a informação, de buscar a verdade dos fatos. Se esse agir dessa forma tão liviana, incitando o povo contra o agente, não for considerado falta de decoro parlamentar, o que é falta de decoro parlamentar? Do desarquivamento e da reabertura da representação. A Comissão de Investigação Processante recebeu no dia 18 de fevereiro de 2019 o pedido de desarquivamento e a reabertura do processo de cassação do mandato do vereador Oswaldo Alvarez de Campos Júnior, por quebra de decoro parlamentar. O requerimento foi feito pelo Diretório Municipal do Partido Solidariedade após decisão judicial liminar proferida pelo Poder Judiciário, que suspendeu os efeitos da resolução número 05/2018, que declarou a perda do mandato do vereador. De início, cumpre registrar que somente a Câmara Municipal, a partir da representação, acompanhada da indicação de fatos e provas, assegurando a obediência às regras constitucionais do efeito processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pode deliberar sobre a violação da quebra de decoro parlamentar por vereador. Trata-se de uma atribuição julgatória, a qual o legislativo detém exclusivamente, e de legalidade e autonomia para definir normas de conduta, regramentos e punições aplicáveis de auto-organização, constâncias e valorização do cânones
constitucional da independência entre os poderes. O procedimento da Câmara Municipal, no episódio dessa natureza, materializa ato interno corporis relevante, vez que um possível desdobramento da apuração pode ser a própria revogação da vontade popular mediante a cassação do mandato. Punição dessa natureza, ainda que extremas e excepcionais, além dos efeitos pedagógicos irradiados, desperta o otimismo dos cidadãos, fazem o rompimento do corporativismo que se aproxima do promúscuo, tolerância ou leniência diante de práticas parlamentares repulsivas, capazes muitas vezes de debochar ostensivamente da sociedade. São condutas que ofendem tanto a inteligência dos cidadãos quanto a representação parlamentar. Até porque, se a política é uma atividade dinâmica e é imprevisível, o mandato tem regras e limites constitucionais, e quem pretende exercê-lo o faz em nome e em função da sociedade, e não si próprio, devendo obediência à legalidade e à moralidade. Dessa forma, a concessão de liminar em mandato de segurança, em decorrência da aparente presença de irregularidade, quanto do procedimento realizado, não pista que, senadas essas respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, seja a questão novamente analisada e decidida pelos vereadores da Câmara Municipal em processo político-administrativo com o rebaseamento do ato e, enfim, de garantir ao impetrante o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, só poderia realizar e sanar os vícios processuais na própria representação que foi objeto de mandato de segurança e concedida liminar para que sanasse os vícios processuais do prazo da comissão processante. Cumpre-se destacar ainda que a Câmara Municipal de Araputanga deve observar o procedimento previsto na Lei Orgânica Municipal e no seu regimento interno, em consonância com a Constituição Federal e Estadual, e subsidiariamente, no que couber, aplicar o Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Nesse sentido, ante a omissão da lei orgânica, bem como do regimento interno, quanto ao prazo máximo de duração da comissão processante e os seus trabalhos, deverão ser concluídos dentro do máximo prazo constante no artigo 5º do parágrafo 7 do Decreto de Lei 201/67. Artigo 5º dessa lei. Parágrafo 17. O processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído em 90 dias, contando da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que souber os mesmos fatos. Ademais, a notificação do acusado foi realizada no dia 25 de abril de 2019, de forma válida, e nos termos da legislação vigente, produzindo seus efeitos em relação à contagem de prazos. Assim sendo, tem que o prazo final para o término dos trabalhos da Comissão de Investigação Processante foi devidamente cumprido, uma vez que, computado somente em dias úteis, não teriam ultrapassado 90 dias da data de notificação do acusado. Conclusão. Por todo o esforço inconscientes que a conduta inconsequente e deliberada do vereador Oswaldo Valente Campos Júnior no exercício de suas funções legislativas, em especial no período que presidiu esse parlamento, traduz deliberadamente em falta de decoro parlamentar. Portanto, deve esta Câmara Legislativa promover a cassação do mandato do vereador, ora representado,
acolhendo a representação oferecida pelo Diretório do Partido de Solidariedade, vez que as provas criadas à presente representação são irrefutáveis. E mais ainda, a maioria dos atos praticados que ensejou a presente denúncia foram praticados na presença e no alcance dos olhos de todos os nobres pares dessa casa. Eis aqui o parecer da Comissão de Ação e Justiça, redação final, nos termos que precitua o inciso 11 do artigo 26 do Regimento Interno das Casas de Lei. Plenária da Câmara de Vereadores de Araputanga, Mato Grosso, 12 de setembro de 2019. Muito obrigado a todos. Neste momento, peço ao vice-presidente que faça agradecimento às pessoas do plenário. Direção da mesa diretora, a mim agradecer a presença dessa sessão do prefeito Maurício Osvaldo, a doutora Luiz Bernadette Pamerino, a doutora Ruth Laércio, o vereador Pedro Geroni, o vereador Correia, o suplente vereador Sebastião Barbosa, e também gostaria de receber o vice-prefeito Denilson Rios e do companheiro Benedito Maiotto, membro do Conselho. Senhoras e senhores, fiquem à vontade, é um prazer recebê-los. Senhores vereadores, neste momento a palavra está em aberto. Os vereadores têm 15 minutos para falar, usar a palavra. Vocês são os primeiros. E o acusado tem 1 hora. Então, cada um faça aquilo que está à sua disposição. A palavra está aberta. Se não tem, vou passar para uma. A palavra está com o vereador Juscelino. Boa noite a todos novamente, realmente público presente. Hoje é mais um dia daqueles que eu não gostaria de ser vereador, aonde a gente vem que julgar um colega nosso. Eu acho que nós não fomos eleitos, creio, que faz parte da nossa vereança, mas é desagradável. Você está aqui para julgar um vereador por um erro cometido. Então, assim, infelizmente, mas esse é o nosso dever. Como aqui nessa mesa, fomos eleitos para isso, para julgar. Quem achar que é inocente, julgue-se como inocente. Quem achar que realmente fez alguma coisa que provocou a quebra de decoro parlamentar, nós vereadores estão aí para poder analisar. Eu acho que todos leram o relatório, não é o primeiro relatório, todos leram. Como no final aqui foi dito, muitas das ações foram feitas aos olhos de nobres vereadores. Nós vimos, não precisava ter relatório, nós vimos. Agora o julgamento é de vocês, vocês que vão julgar. Põe a mão na consciência e julguem. Provas temos muito, provas tem várias. Agora a decisão está nas nossas mãos. Recebemos logo esse dia agora aqui, dia 29/8, pouco tempo,
um relatório, um pedido de providência do Ministério Público ao nosso presidente. Assim entendo que a mesa diretora, não só o presidente, mas também para toda a Câmara. Vem o nome do presidente, mas é para toda a Câmara. Eu acho que todos os vereadores têm cópia de mais uma irregularidade que aconteceu, né? Perante o nosso vereador, nosso companheiro Eduardo Varese era presidente dessa Casa de Leis. Agora, por que não se manifestavam os vereadores? Uma pergunta, eu não sei por que não se manifestaram. Eu acho que muitos aqui vieram pela primeira vez, outros aqui estão acompanhando esse processo quase um ano já. Então, por que os vereadores não manifestam? Não sei. Gostaria de saber, porque é complicado. Eu falo, porque acho que quem está aqui, talvez, pela primeira vez, não está entendendo o processo que está acontecendo aqui. Quem veio pela primeira vez, eu tenho certeza, é um ano. Nós estamos debatendo, eliminar vindo. Então, assim, quem está, talvez, por que na leitura do relatório? Para ter um mínimo de conhecimento público o que aconteceu. Não poderia, presidente de comissão Seixas, jamais, não poderia deixar de não ler esse relatório. Só que eu ler a conclusão só, os fatos em si, né? Acho que o público deveria saber o que nós estamos julgando e o que foi feito. Acho que o público merece saber, ter esse conhecimento do que aconteceu. E como a gente que eu falei uma vez, né? Eu fui eleito pelo povo, né? E o povo me deu um direito parlamentar, pode falar o que quiser, mas acima de tudo, nós temos alguém lá de lá que está nos ouvindo. Do mesmo jeito que eu quero respeito quando eu estou na tribuna, ou quando estou conversando com meu vizinho, do mesmo jeito que eu quero respeito, com certeza vou lhe dar respeito, porque esse microfone não me dá o direito jamais de falar, de caluniar sem provas. Se tem prova, como está em público, denuncia. Mas de caluniar não. Tem um pai de família lá de lá, tem um pai de família que trabalha, que acorda às madrugadas para levar os doentes. Quando eu estou dormindo, ele está dirigindo. Então tem um pai de família lá. Não dá esse direito de nós, como vereador, igual eu fiz, parar ele no banco do Bradesco e questionar a ação dele. Se realmente é a verdade que aconteceu. Só para saber que ponto que nós chegamos. Mas eu, como parlamentar, eu tinha que fazer isso. Porque saiu desse microfone aqui a denúncia. Então eu tinha que investigar se realmente é verdade o que aconteceu. Porque se fosse verdade, eu tenho certeza que aqui está o prefeito presente, ele não estaria mais no cargo dele. Tinha certeza disso. Né? Porque o tanto que foi falado nesse microfone aqui, mas está com vocês. Né? Sobre a realidade de advogar contra o presidente dessa Casa de Leis, precisa mais que isso, né? Mas não precisa. Então, assim, nós temos conhecimento, todos nós, não podemos colocar isso aqui nos laudos, porque é novo, mas nós já tínhamos o conhecimento do que estava acontecendo já. Então, assim, infelizmente, eu estou aqui hoje, né, não é agradável, mas vamos votar. Por sim ou não. Eu sei que a questão de um mandato, acho que é a pior pena que tem. É a mais brava. É a pena do mandato. Onde o vereador tirou mais de 300 e poucos votos, está indo contra uma população de 300 e poucos votos. Pode ter certeza. Nossos votos aqui tem isso também. Tem esse peso nosso voto. Tá? Está indo contra uma população de 300 e poucos votos. Mas eu não julgo a população. Porque muitas vezes a população é dali a votar em nós, com o melhor dos pensamentos possível. Você vai vir aqui, você vai representá-los, certo? Primeira coisa que eu vou fazer uma vez aqui, ainda bem que eu não fiz. Eu falei que o regimento interno, né? Nossa, aqui é a nossa lei maior. Primeira coisa, a gente tem o regimento interno. Lei orgânica, assim por diante, né? As leis estaduais, federais. Então, assim, se nós só baseássemos a lei no nosso regimento interno, né, já tínhamos caçado. Agora, infelizmente, eu vejo sim a posição de alguns vereadores, não sei porquê, mas a gente ainda sonha, eu ainda sonho, que poder fazer uma arbitragem melhor. Eu acho, não adianta a prefeita trabalhando como está, não adianta. Se nós não mostrarmos para a nossa população responsabilidade,
conhecimento, acima de tudo, moralidade para o nosso povo que está ali. Cada vereador tem que mostrar isso, né? Então, muitas coisas que aconteceu. Tivemos 3 presidentes durante 2 anos, uma coisa incrível que ninguém sabia quem era o presidente. Eu sei, amanhã é um outro, depois é outro. Mas sabemos que foi eleito. Uma coisa muito feliz, né? Assim, o único que eu dei meu voto para ser presidente, né? Acabou, foi até o final, né? Que foi o Schmidt Sato na época finalizando. Então, eu não dei o meu voto e, então, assim, que realmente respeitou o meu voto na presidência para ele. E isso aí eu dou muito valor nisso. Porque quando a gente vota em alguém, é considerando essa pessoa, saber que ela deu um bom serviço, é um conhecimento que a gente tem. Por isso que sempre eu falo, ninguém, isso falei muitas vezes, somente em campanha, né? Ninguém vem de lá para cá santo, ninguém vem de lá para cá malandro, de fora para dentro. O cara ficou aqui, ficou ruim aqui dentro, ficou malandro aqui dentro. Não, de jeito nenhum. Você vai meu povo, ó, o que eu sou aqui fora, eu vou ser lá dentro, com certeza. Então, o que a pessoa é lá fora, antes de ser eleito, pode ter certeza, aqui não vai mudar ele não. Quem pensar isso está muito enganado. O que você é lá fora, você vai ser aqui dentro. Não muda, o caráter não muda. O que você faz lá, aqui dentro vai fazer também. Ou aqui, ou na outra repartição, em outro lugar, não muda. O que você é lá fora, você é aqui dentro. Então, vereadores, vamos ser o espelho. Vamos tentar fazer o que a população fala. Nesse eu votei, graças a Deus, está desempenhando o papel do vereador. Então, está na mão de vocês, novamente, né? Na mão nossa, absorver o nosso amigo ou não. Né? Então, assim, cada um tem esse pensamento. Agora, porque do manifesto, não sei, porque aqui ninguém está votando ainda. Nós só estamos conversando, explicando a população onde queremos chegar futuramente. Né? Porque ninguém está votando aqui ainda. Eu posso ir ali e absorver, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E aqui eu ainda falo ainda. Eu voto lá e falo, sem nenhum problema. O voto secreto? Eu venho aqui e falo, problema nenhum. Eu fui eleito para isso. Vamos para outra coisa. Não vamos omitir jamais. Isso ainda não sabe, que tivemos várias arranhadas aqui em cima, nesse plenário, por causa disso, porque eu acho que falar, se não pode omitir, fala, se acha verdade, defende, argumente, defende seu argumento, porque se o outro errou, tem que pagar. Então, muito obrigado a todos, tá? E que venha sempre às sessões, para você conhecer cada vereador que estão aqui. Não adianta vir uma sessão, 2 por ano, infelizmente, sabemos que todo mundo é ocupado, dessas correrias dia a dia, mas tenta adiantar. Pelo menos uma sessão, poder dar vindo, né? Você conhecer os vereadores, porque daqui o ano que vem estamos na rua aí. Uns pedindo voto, outros apoiando outra pessoa, talvez não é candidato, está apoiando, mas por aqui você saber, se ele é igual que é lá fora. Então, muito obrigado a todos e venha sempre. A palavra continua. A palavra com o Schmidt Sato. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, senhor presidente, Araputanga, senhor prefeito, vice-prefeito, autoridade presente aqui, nós estamos passando por uma sessão importante, diferente, as quais eu jamais queria participar. Estou na militância política, senhores e senhoras, desde há muito tempo. Participei naquela época de 1972, pela grande paixão, vereador Cáceres,
nós, naquela oportunidade, os políticos sabem que nós não tínhamos esse salário. Em 74, me casei. Eu tive que pagar minha despesa, a minha e da minha esposa, pelo hotel e refeição. Quando a gente ficava aqui, na Cáceres, e também quando ele levava serviço da Gleba Paixão. Mas isto aconteceu. Roda gira, gira, e sabemos que o mundo é feito pelos membros, pela colaboração de todos os cidadãos que vêm para essa ou aquela região. E hoje, eu, como era protagonista, estou passando por uma mensagem, um momento diferente daquilo que eu jamais fiz. E como vereador também. Mas é obrigação nossa, senhor vereador, é participar. Aí daquele cidadão que se omite perante um obstáculo que oferece à sociedade ou uma causa. E nós hoje estamos vivendo, aprendendo, certo? Eu já estou careca, cabelo branco, mas continuo aprendendo, me sinto satisfeito, certo? E a vida é assim. Pergunta para mim, os familiares, se eu não tenho vontade de visitar o Japão. Eu tenho sim, porque é a oportunidade que quero conhecer a origem da terra dos meus pais. Mas, vamos lá. Senhores vereadores, nós fomos designados à comissão processante 3 vereadores: Sato, a Sandra, vereador Guilherme Gilmar. E lá, pelo calhamaço de documentações que os assessores jurídicos e a presunto processante têm remetido para nós, verificar o teor da matéria, que até então, para mim, era redondamente desconhecido. Tem conhecimento das leis do orgânico do município que trabalha para o bem-estar da comunidade. Não, a comissão processante é diferente. E eu quero dizer o seguinte, que a lei é orgânica e a gente tem que folhear, tomar conhecimento de mais profundidade para que possamos trabalhar e analisar com mais profundidade. Nós sempre se reunimos na segunda-feira ou no dia necessário, sábado, Sandra e Leca, a fim de verificar o procedimento das defesas e acusações que foram feitas, o vereador Walter e a comissão da comissão. E, com muita profundidade, chegamos ao conhecimento. Nas primeiras oportunidades, em termos de acusações do vereador Oswaldo, foi o Ministério Público, né, que chegou até nós fomos solicitados a prejuízo das duas procedimentos do vereador. Como nós não tínhamos, ficamos sabendo naquele momento. A partir daí, começou a nossa necessidade de mexer mais com a PUC e buscar conhecimento do trabalho com mais profundidade. Chegamos com várias e as matérias foram, quer dizer, o ataque e defesa é uma maneira simbólica necessária da assessoria jurídica. Nesse procedimento, nós gastamos muito tempo, necessidade de conhecer de perto das causas e consequências. E por aí, hoje, também, com a participação do Partido de Solidariedade também, que fez suas ponderações, interpretações necessárias. Aí, quanto a nossa comissão também teve que se aprofundar, buscar conhecimentos de dados necessários para que nós possamos fazer as nossas ponderações. Tudo isso aconteceu. 2017, 2018 e 2019. Mas nós estamos já
parece que é brincadeira. Nós já estamos já passando de agosto, setembro, está vencendo o ano 2019, mas faz parte dessa comissão e da nossa responsabilidade também. Porque nós, vereadores de comissões, nós não poderíamos ficar no boteco, na esquina, nem restaurantes, falando para aquele cidadão o que nós estamos fazendo. Não é uma maneira processante que o advogado quer defender para ele, não. Sempre mantemos na postura essas comissões. E até hoje é dessa maneira. Pelo menos nas nossas comissões processantes é um trabalho com muita responsabilidade. E hoje, meus senhores, os senhores estão assistindo, como falei, é uma sessão diferente que temos que marcar essa presença. Com muita sinceridade, com muita sapiência, é que nós estamos hoje para seguir a posição do nosso companheiro, vereador do protocolo do Maranhão. São esses reconhecimentos que eu gostaria de passar. E eu jamais gostaria de bater essa comissão desta maneira. Mas fomos incluídos e convidados. E a nossa responsabilidade é assimilar o conhecimento e chegar ao resultado. É o resultado de hoje. Muito obrigado. A palavra continua aberta. A palavra está com o vereador José. Boa noite a todos. Quero aqui neste momento agradecer a Deus por tudo que tem dado essa oportunidade para que nós podemos enxergar aquilo que está sendo dentro do nosso coração. Quero parabenizar aqui o prefeito, secretário, novos colegas que estão hoje. Eu tenho a certeza que todos vieram com o intuito de escutar, ouvir aquilo que até o nosso companheiro Juscelino comentou. Mas eu só queria deixar claro também para o nosso companheiro Juscelino que todos os vereadores aqui são capazes, que ele quis haver uma desmaltratada dos companheiros. Eu queria deixar claro para o senhor que quando começou essa denúncia, eu queria deixar claro mais uma vez para o cidadão arapuanense que não teve nem dedo de vereador prejudicando Oswaldo Varela. Principalmente começou com a própria denúncia lá de Coniza. Eu estava viajando, era vice-presidente, e na estrada o telefone toca e me disse: senhor José Vicente de Carvalho, vereador de Araputanga? Eu falei: sim, eu gostaria de falar com o senhor que eu tenho uma denúncia para oferecer ao senhor de Coniza. Mas eu não conheço nem Coniza, mas eu preciso falar com o senhor. Só tem e-mail? Aí falei: não tenho, aqui agora não tenho. Eu como estou ligado para ele, falou: eu já conversei com o secretário da Câmara Municipal, o Silva, e ele me disse: se o senhor autorizar, posso passar o e-mail dele. Eu falei: isso está errado. Falei: então só me dá um tempo que eu estou chegando em casa e eu chegando lá, eu passo o e-mail para o senhor e o senhor me passa o que está acontecendo. Aí eu chegando em casa, ele estava viajando, o irmão Sato, Lídio e o Seixas. Cheguei em casa, falei: vou ver se tem direito. Aí chamei o Seixas, falei: eu não tenho medo. Passou, era uma denúncia do senhor Oswaldo, doutor Oswaldo Varela. Eu falei: bom, do promotor, o que eu posso fazer? Ele falou: o senhor vai ter que investigar essa denúncia que eu estou mandando para o senhor. Tudo bem, doutor, eu vou chegar aí. Cheguei aqui, comuniquei os novos colegas vereadores, fizemos uma reunião com a mesa, e aí eles falaram: você tem que tomar atitude mais rápido. Convidei o vereador, ele veio aqui, falou para nós que estava tudo já arrumado, já tinha acertado tudo, que até o juízo já tinha absolvido da coisa. Tudo bem, doutor, o meu problema é colher do senhor que eu tenho que devolver. Mandei para trás para a Coniza. Mas nisso que eu mandei para a Coniza, a promotora também me cobrou uma cópia. Eu entreguei. Aí eu queria dizer para vocês que veio muito tempo. Eu falei: não, mas é uma perseguição em cima do vereador. Não. Eu continuo dizendo, em nome de todos os vereadores, tem algum vereador aqui? Nenhum teve a coragem de denunciar o companheiro. Mas sim,
são obrigados a executar aquilo que a lei também pediu, que nós foi eleito, não foi para o município, para o povo de Direitão, não, foi para os 17 mil habitantes desse município. Então, o nosso objetivo, ou ao meu pai ou mãe, mas é falar a verdade. Eu queria deixar claro para vocês, porque quando o companheiro disse da cassação de mandato do Dr. Osório, eu acho que ele está consciente. Não tem nenhum retuito de novos colegas aqui praticando ele. Estão executando o que ele mesmo provocou. Que se ele não tivesse provocado, para dizer a verdade, se não é o promotor de comunista talvez falado para mim, ele nunca ia ver eu levantar meus pés, a minha mão, para fazer uma denúncia contra ele, porque às vezes ele estava trabalhando fora. Não. Até quando eu estou lá, em casa, na mesma hora chegou a notícia de novo: o senhor tem que ir embora, o senhor é o presidente da Câmara de Direitão. Eu falei: não, eu sou vice-presidente. Aí eu vi e falei: mas sabe o que está acontecendo lá? Aí quando nós chegamos aqui, teve audiência, eu fui o presidente, mas eu preparei que eu tinha alguma coisa errada, que eu achei que o vereador não estava aqui. Ele estava aqui. Ele ficou lá e eu assumi a situação. Mas, praticamente, queria deixar mais uma vez claro para você, não tinha uma intenção nenhuma de prejudicar nem criticar. O prejudicado foi ele mesmo que gostou. E na outra oportunidade, por incrível que pareça, aconteceu tudo menos certo. Uma lei que ela alterou, prejudicando não só o prefeito, como o município. E nessa lei que eu estava prejudicando, ele já também estava prejudicando mais 3 ou 4 vereadores, que levou junto com ele lá. Os vereadores foram inocentes de tudo. Deparou que depois o TME declarou a inocência dele. Por que isso? Fazer isso? Maldade? O prefeito não, era maldade para o município, para nós. Mas quero deixar claro para vocês que a decisão vocês vão ouvir. É como o companheiro falou. Nós temos a obrigação de fiscalizar. E vamos fiscalizar. Porque não é só com o doutor Osório que está acontecendo isso no Brasil, não. Aqui não. Até o presidente da República foi cassado o mandato. Vocês sabem. O de reserva, já também o prefeito foi cassado o mandato. Agora, não é eu não, e nem os 9 companheiros. E dizer claro a vocês o seguinte: 9 companheiros de Juscelino. Não inflama mais os 9 companheiros, não. Porque pelo batido que você disse, você quase deixou que nós estávamos sendo leigos, para querer deixar a política e nem vem para frente. A Vossa Excelência começou a fazer foi política aqui, como vai sair no ar. Não, meu amigo, você é meu companheiro, eu quero dizer a você, estou aqui pronto para ajudar também a desenvolver o município, defender o município, mas aqui é lugar de falar a verdade. Agora, você falou uma verdade, prejudicando todos os companheiros aqui. Porque todos os companheiros aqui foram eleitos por voto soberano do povo, e é homem. E a Vossa Excelência quis deixar nós meio abaixados. E eu quero dizer para o povo de Direitão que somos um homem macho para defender os direitos de Direitão. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Gente, vamos na reta, por ordem. O regimento me assegura o seguinte: meu nome foi citado. Foi citado, o regimento é bem claro que eu posso falar. Bota aí em Não votação, senhor estou presidente. pedindo réplica. E já me pagou, já não pedindo réplica para ele. Tá? Só isso. O regimento me segura. Posso falar, senhor presidente? Pode ser 30 segundos para você mais. Pode ser 30 segundos, tá bom. Não está a oportunidade para você falar. Obrigado, presidente. Quanto aqui, o vereador, falei que a omissão é o pior caminho que tem, porque eu li um relatório aqui de 10 folhas aqui, 10 folhas, eu li um relatório aqui, sentei na cadeira aí, o presidente perguntou, a palavra está aberta. E ninguém levantou a mão para falar. Eu apenas ia tomar uma água para falar depois. Para mim ninguém ia falar. Ou se eu com medo de falar, ou eu quero pegar gancho na minha fala. Não, nem pensa nisso. Então, assim, o que acontece? Não é por aí o negócio, não, tá? A verdade justificou, como você falou aí, a verdade justificou 9 vereadores. Mas eu vou falar mentira? Eu tenho que falar a verdade. A verdade justificou 9 vereadores. Pelo amor de Deus, estou entendendo. Obrigado, presidente.
Mas se a verdade prejudicar a todos, ou a mim junto, que prejudique. Verdade não prejudica ninguém. Verdade sempre será a verdade. Obrigado. A palavra continua. Ninguém mais vai usar a palavra. A palavra então está com o vereador doutor Oswaldo. 1 hora. Se o senhor na época, como secretário, teria feito igualzinho, porque é leite de produtores nossos que estava lá atolado, mas responde uma ação da mesma forma, ou seja, da mesma natureza. A pessoa é intimada, apresenta justificativas preliminares, volta para o juiz e vê se ele recebe ou não. Isso, o processo de Arapuã sequer ocorreu. Então, senhores, os senhores não podem tomar como verdade absoluta a fala de apenas um lado. Isso eu juntei com documentos, não sou eu que estou falando, são documentos que estão no processo. Todos os senhores já sabem, já têm conhecimento disso, não é novidade nada que eu estou dizendo. Eu vou me ater apenas ao que foi dito aqui da tribuna, a questão da falsificação da lei. Também não se trata de falsificação de lei, sim uma emenda a um projeto de lei, assinado por alguns, votados por outros, onde eu não votei na época, o senhor presidente não houve empate, não precisou do meu voto. Então, é um direito do vereador fazer qualquer tipo de emenda, não há que se falar nisso. Quanto às calúnias que foram citadas, não existe nenhum boletim de ocorrência feito por essas supostas vítimas pedindo que a polícia investigue, que me processe, que eu seja condenado por essas calúnias. Meu amigo e irmão Nilson não representou, meu amigo Joel também não fez a representação, não existe nenhum boletim de ocorrência, mas o partido tomou as dores para ele, de uma ação privada, fez a denúncia e vindo com uma verdade real e imutável, fato que eu nunca presenciei isso em 22 anos como advogado. Mas como diz o vereador Sato, a vida é um aprendizado de sabedorias, e digo mais, vereador, pode ter certeza que eu saio depois de tudo isso aí, pouco importando o resultado, nós já sabemos até qual é, né, vereador? Mas pouco importa. Na altura do campeonato, como eu disse, a única briga que eu travo hoje é pela minha vida. Eu gostaria de citar aqui Graciliano Ramos, ali no livro Vidas Secas, não sei se algum aqui já leu, ele diz que o verdadeiro sábio, o verdadeiro mestre, é aquele que nunca perde a capacidade de aprender. Pouco se importa a idade e os desafios de enfrentar isso. Então eu saio mais fortalecido de todo esse procedimento, de tudo isso, porque eu aprendi muito. Me indagaram inclusive hoje se valeu a pena passar por esses dois procedimentos, questão da família, que sofre junto com a gente, os senhores sabem disso na novidade, um filho pequena, tudo isso. E eu respondi sem pestanejar de primeiro, valeu. Valeu, porque tudo na nossa vida tem que ser um aprendizado. Então eu aprendi muito, tenho certeza que os senhores também aprenderam. Acredito que pude contribuir e posso ainda contribuir para a mas até o momento, quer dizer, até o dia de hoje, contribuí muito para esse município. Aqui nessa casa tem apenas um projeto de lei que eu fui contra, eu fui um voto decisivo e fiz com que não fosse aprovado com relação aos professores. Todos os demais projetos teve o meu voto favorável, o meu apoio, a minha assinatura favorável. O prefeito não pode de forma alguma falar que eu atrapalhei, eu tentei atrapalhar a gestão dele de forma alguma, prefeito. Sempre o senhor teve o meu voto, contando ou não, quando veio para a tribuna, teve o meu voto favorável. Em todos, com exceção de um único projeto. E um único projeto que na época da campanha o senhor estava comigo, o Enilson também estava numa reunião com os professores ali no Lago Azul da lanchonete do Benoque. Eu disse aos professores naquela oportunidade, época de campanha, senhores, o compromisso que eu faço, venho de uma família onde meu pai foi professor por mais de 20 anos e minha mãe se aposentou com 36 anos de profissão como professora. Falei, tudo que tiver ao meu alcance e que
que eu entender que vai contra o interesse dos direitos de vocês, saibam que eu voto é contra. Denilson estava presente, o prefeito estava presente. Foi o único voto contra meu. O único. Não estou aqui para me orgulhar disso, mas para dizer que compromisso feito foi compromisso cumprido, e eu fui dessa forma. Ninguém é perfeito, todos são passíveis de erros. Com base em documentos que eu juntei, eu comprovei de que não houve dolo, não houve intenção deliberada de praticar ato ilícito, de praticar ato que prejudicasse a quem quer que seja, mas se houve, ao entender dos senhores, algum erro, peço aqui desculpas à população em geral, não foi jamais o dolo deliberado, a intenção deliberada de praticar. Agradeço a paciência dos senhores de me ouvirem, aos senhores vereadores também, e peço, até pela formalidade, que seja julgado uma sessão destinada exclusivamente a votar a perda do mandato político da minha pessoa enquanto vereador. Então, lamento e reafirmo que não houve o dolo, a vontade de prejudicar quem quer que seja. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar. Conforme prometido, não me alonguei. Obrigado a todos. Neste momento, solicito ao meu secretário que faça a leitura do projeto de resolução 14/2019. Artigo 2. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comunique-se à Justiça Eleitoral. Capitão Mato Grosso, 16 de setembro de 2019. Presidente Luiz Gonçalves de Seixas Filho. Vice-presidente Gilmar Ferreira Soares. Membro José Vicente Carvalho. Neste momento, coloco a mesma em apreciação. Neste momento, eu autorizo o início da votação nominal, secreta, em ordem alfabética, convidando ao vereador Jailson Nunes Barro e Diego Soares da Silva para serem os escrutinadores, fazendo avaliação da cédula e contagem. Dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos assinar o verso.
Agora vamos mostrar para vocês todas as cédulas assinadas, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos mostrar por dentro da caixa tudo que você está analisando. Pronto, senhor presidente. Votação do projeto de resolução número 14 de 2019. Favorável, contrário ou abstenção. Convido a Badia Figura Moraes para votar. Diego Soares da Silva. Gilmar Ferreira Soares. Lídia da Silva. Juscelino da Ótica. Joilson Nunes Barro. Sandra Lopes Ferreira. Convido o primeiro suplente do vereador Osório Valente de Campo Júnior, o senhor Sebastião Barbosa de Melo, para votar.
Senhor presidente, me permite, poderia até permanecer em silêncio. Só que eu gostaria que o nosso juiz manifestasse que o meu amigo Sebastião não vota. Vão ser 10 votos, eu conto para efeito de quórum, só que eu não voto, são só 10 votos. Poderia deixar ele votar para gerar uma nulidade, mas o meu objetivo não é esse. Eu acho que o desgaste já foi ao limite máximo. Eu peço que consulte o jurídico e ele me vota. Eu quero evitar essa nulidade. Palavra para o jurídico. Senhor presidente, como o nosso senhor juiz passou aqui, referente ao artigo 27, que ele está acompanhando nosso regimento interno aí, parágrafo 1º, o denunciante ou denunciado são impedidos de votar sobre a denúncia, devendo ser convocado os respectivos suplentes ou suplentes para exercer o direito de voto ou os efeitos de quórum. Então, o suplente vota, segundo o nosso regimento interno. Convido o senhor Sebastião Barbosa de Mello para votar.
Checha Filhos. Significa Zé dos Versos. Convido os escrutinadores para fazer a contagem dos votos. Um voto favorável. O vereador Seixas vai estar anotando para a gente aqui. Um voto favorável. Segundo voto favorável. Terceiro voto favorável. Quarto voto contrário. Quinto voto favorável. Sexto voto contrário. Sétimo voto favorável. Oitavo voto favorável. Nono voto favorável. Décimo voto contrário. Décimo primeiro contrário. Então fica assim, fica 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. Presidente, está com o senhor. Resultado da votação.
Foi 7 votos contra 4. 7 votos favoráveis, 4 contrários. E o projeto foi rejeitado de cassação. Osvaldo permaneça na Câmara como vereador. Precisava de 8 votos para ser cassado. Então, teve 7 votos. Então, neste momento, declaro que o processo está arquivado. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 30 de setembro. Muito obrigado a todos.